Aliás, eu vou começar com um que era para eu ter postado ontem, porque eu acreditei que eu já teria internet, e apesar de ter sido gravado ontem, ele continua válido. Então vamos começar com esse vídeo que eu gravei ontem. Saudações, gente bonita, em Ouro Preto, 7h45 da manhã. Estamos indo abrir a porteira, porque parece que hoje a Algisnet reapareceu e finalmente vai instalar nossa internet, né? Vamos ver. Olha o pingo excitado lá embaixo. Mas não tem importância, porque é só até a porteira e ele volta. Pessoas, como nós havíamos previsto, Laranjão ganhou as eleições, né? Era óbvio que ele ganharia. Evidente que ele ganharia. E como é que eles falam? Depois que a onça é morta, todo mundo quer tirar foto. Mas eu venho falando isso há algum tempo. Laranjão vai ganhar. E os motivos são os que eu sempre disse. Não é que o Laranjão, oh meu Deus, Donald Trump e tal. Não. O problema não é esse, não. A questão toda é a quantidade de votos que os democratas perderam. A quantidade de pessoas que resolveram simplesmente ir trabalhar, é um dia de semana, não é feriado. Voto nos Estados Unidos é facultativo. E não só é facultativo, como a pessoa, quer dizer, a empresa, né, que não é obrigada a liberar os funcionários para votar. Então, não faz sentido para muita gente levantar e votar nos democratas, porque tudo continue como está. Não faz o menor sentido. É aquilo que eu disse. Você vai votar no pudim de vinca por quê? Porque ela é preta? Olha o histórico dela quando ela foi procuradora-geral da Califórnia. O que ela fez com preto, com pobre, com latino? Votar nela porque ela é mulher? Qual foi o papel dela em dar às mulheres o direito mais básico, que é o de amamentar? Quer dizer, licença maternidade remunerada. O que ela fez por isso? Nada. Ela nunca fez nada pelos pretos trabalhadores, nunca fez nada pelas mulheres trabalhadoras. Por que então que essas pessoas se levantariam e votar nela? Sindicatos. Os democratas abandonaram os sindicatos. Clinton fez isso, os Clinton fizeram isso. Então, os sindicatos abandonaram os democratas. Por isso, eles perderam no meio oeste. Perderam estados-chave, que normalmente eles sempre ganhavam. Perderam estados-chave. Perderam em Ohio, perderam em Michigan, perderam um punhado de estado que normalmente eles ganhavam. Por que os trabalhadores estão votando nos democratas? Se os democratas defendem o interesse dos patrões, e isso é cada vez mais óbvio, cada vez mais evidente. Então, não foram necessariamente as virtudes do Donald Trump, até porque aquele homem não é necessariamente virtuoso, né? Não foram. Foram os defeitos, os pecados, os erros do Partido Democrata. A CNN, minha mãe estava me dizendo, eu não assisti, né? Porque eu dependo da internet aqui, ainda é muito ruim. Então recebo flashes pelo WhatsApp. O WhatsApp consegue mandar mensagem. Que CNN, Globo, estavam histéricas, né? Estavam histéricas. Porque supostamente interferência russa, interferência iraniana. Cara, isso é tão ridículo, né? Primeiro porque, vamos ser francos, os Estados Unidos interferem em todas as eleições do mundo inteiro. Quando, através da Lava Jato, o Lula foi impedido de concorrer e venceu o Bolsonaro, isso claramente foi interferência americana. Claramente foi interferência americana, certo? Interferência muito clara dos Estados Unidos nas eleições brasileiras. Então, um país que interfere nas eleições do mundo inteiro deveria estar mais preparado, né? E segundo, porque, claro, isso é mentira. Isso é óbvio. Você falar assim, houve ameaças russas e iranianas de bomba e aí os eleitores democratas não foram votar. Cara,
São 5 milhões de votos de diferença. Quantas sessões eleitorais não devia ter sido para isso fazer diferença, se é que aconteceu? Para isso fazer diferença, deveria ter tido uma onda de ameaças nos Estados Unidos inteiro. E isso chamaria atenção com um estrondo, não como um ruído, que ninguém ouviu, a não ser eles, né? A imprensa democrata. Então, sabe, é admitir que o apoio da imprensa não é mais crucial para a eleição. Importa, ajuda, claro, mas não faz mais tanta diferença. Porque é nítido que a imprensa dos Estados Unidos, com exceções pontuais, em peso esteve a favor do pudim de pinga e dos democratas. Só na última semana que eles começaram a abandonar o barco. Eu mesmo comentei sobre isso. Já havia sinais que estavam abandonando o barco dos democratas, bilionários, emissores, né, de TV. Já deixava claro que, né, as pesquisas realistas, aquelas que a gente não vê, não tem acesso, já deixavam claro que os democratas já eram que pudim de pinga não seria eleita presidente dos Estados Unidos. Certo? Isso era óbvio, foi ficando cada vez mais claro. E aí com a rataiada começou a pular o barco. Eu mesmo fiz vídeo sobre isso. Não surpreende as consequências disso. Bom, agora começa a chorantina, né? Vamos falar sobre. Começa o choro e o ranger de dentes. Parece que o Bozo já falou, ó, um grande guerreiro voltou. Gente, o Bolsonaro já era, esquece aquele homem. Bolsonaro já era. Tarcísio não vai ser o candidato à direita, porque ele só tem voto em São Paulo. E no estado natal dele, o Rio de Janeiro, né? Não tem voto no Nordeste. Certo? Desses, pensa os 3 candidatos à direita. Tarcísio, o governador daqui de Minas, né? Zema e o governador de Goiás, meu estado natal. Desses 3, o único que tem voto em todas as regiões do Brasil, inacreditavelmente, é o Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado consegue falar o que o nortista quer ouvir. Ronaldo Caiado tem abertura no Nordeste. Ronaldo Caiado tem abertura no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste. Tarcísio, pelo amor de Deus, gente, aquilo ali é... Nossa Senhora, socorro. Aquilo é porque é paulista, né? Com todo respeito aos meus irmãos paulistas, São Paulo virou... Eu não sei o que aconteceu com São Paulo, onde o estado se perdeu. Mas São Paulo não serve mais de base para o Brasil, não. São Paulo, né? Não... Sabe? Uma lástima. Lamento imensamente São Paulo ter chegado onde chegou. Mas foi um caminho árduo, né? Longo, desde o Maluf. Né? Os paulistas, primeiro os paulistas do interior e agora também os paulistanos. Então, cada povo tem um governo que merece. Mas Tarcísio fora de São Paulo não é nada, não. Igual o Zema, fora de Minas. Sem falar que pesa sobre os dois enormes acusações de corrupção. Pesa sobre o Caiado também. Mas sobre o Tarcísio e o Zema, elas são muito grandes. Muito grandes, documentadas. A imprensa que não mostra, mas por quanto tempo ela vai conseguir esconder? Nessas eras de redes sociais. Sinceramente. Agora, isso não quer dizer que nós não devamos nos preocupar. Claro que a gente deve se preocupar. Só que tem aquele tipo de coisa, né? O poder dos Estados Unidos, o poder do país que o Trump vai pegar para governar pela segunda vez é muito mais fraco, muito mais baixo, muito menos significante do que aquele país que ele pegou pela primeira vez. Estados Unidos devem cada vez mais, tem cada vez menos indústrias, estão cada vez mais atrasados tecnologicamente. A desindustrialização já
já está em estágio terminal, né? O país não tem condição de se recuperar. Tecnologicamente, o atraso está ficando difícil de ser superado também. Então, imaginar o Trump vai fazer isso, o Trump vai fazer aquilo, essa não é a verdadeira análise. A verdadeira análise não é o que o Trump quer fazer, é o que o Trump consegue fazer com os Estados Unidos que eles vão herdar. Cara, o estrago que o Joe Biden fez nos Estados Unidos é uma coisa impressionante. Sabe, as políticas democratas no governo de Joe Biden foram desastrosas, desastrosas. E não é à toa que o candidato democrata perdeu as eleições, né? Que a candidata perdeu as eleições por milhões de votos. Vamos reconhecer, né? Que foi uma presidência desastrosa do Joe Biden. Ele só estava de pleno uso das faculdades mentais no limite. Pleno, acho que ele não teve em momento algum. Mas algum uso das faculdades mentais ele só teve na primeira metade do governo. Depois a situação dele degringolou muito rápido. Foi um espetáculo lastimável. Se você gosta de uma pessoa, você não pode deixar acontecer o que aconteceu com o Joe Biden. Porque o declínio dele, das faculdades dele, foi ao vivo, para o mundo inteiro ver, cara. No primeiro sinal, arruma uma desculpa e faz uma renúncia, um negócio qualquer, né? Razões inconfessáveis, o bem do país. No primeiro sinal público, né? Que com certeza os sinais particulares ele já devia estar dando há muito tempo. Mas no primeiro sinal público, né? Se arruma um disfarce, arruma um motivo qualquer, uma saída digna e termina com isso tudo. Mas não. Resolveram insistir. O resultado tá aí, cara. O resultado tá aí. É difícil, de verdade. O candidato da situação, a não ser que a situação esteja muito tempo no governo, que o povo quer mudança, nem que seja para pior. O Brasil já demonstrou isso muito bem. Mas se o candidato está em primeiro mandato, faz um bom governo, é muito difícil ele não ser reeleito. A própria inércia. E o Joe Biden conseguiu a proeza de fazer um primeiro e último governo e tomar 5 milhões de votos do partido dele, né? Tomar 5 milhões de votos de lapada. Mais ou menos como aconteceu com o Jimmy Carter, né? Que também perdeu de lavada, por causa de uma presidência ruim. Presidências ruins, administrações ruins têm consequência. E é impressionante como os analistas, a mídia não tocaram nesse ponto. É quase como se fosse uma disputa entre dois fantasmas. Se não tivesse existido um governo de Joe Biden, ou se o governo tivesse sido pelo menos medíocre, coisa que não foi. Certo? Os Estados Unidos enfrentaram uma derrota em cima da outra. Era eita atrás de vixe, era Ucrânia e depois de Israel. A sensação nítida dos americanos, a quantidade de memes, de cartazes, sabe, colocando a palavra Ucrânia no lugar da palavra Flórida, como forma de pedir ajuda para o governo, sabe, estava tudo muito claro que os americanos se sentiram abandonados, que a sensação é que os democratas, que o Joe Biden só estava preocupado com a Ucrânia e com Israel, enquanto o país nitidamente está afundando. É necessário discutir os problemas dos Estados Unidos. Agora, o Trump vai discutir esses problemas? Ou, mais importante do que isso, o Trump vai resolver esses problemas? Honestamente, eu duvido muito. Até porque não devemos imaginar que o Joe Biden, um senhor absolutamente senil, foi substituído por um jovem, né? Trump também já é um senhor de idade provecta. E eu não sei se ele termina o mandato. Quanto mais, o pessoal sempre fala em reeleição, tal. Honestamente, ele termina o mandato? Essa é a pergunta. É um declínio, como eu disse. Eu até acho que eu fiz um vídeo com o título, né? Eleições ou Requiem. É um Requiem. Já era, camarada. Vocês estão vendo a dissolução do império. Tipo do romano, né?
a crise do terceiro século e depois o fim lastimável no quarto, até a ruína definitiva no quinto. Vocês estão vendo os 100 últimos anos do Império Romano vão levar 4, 5 anos. Vai ser 20 vezes mais rápido. Vai ser 20 vezes mais rápido. O fim do Império Americano em relação ao fim do Império Romano. Como eu disse, o fim do Império Romano, o declínio mesmo, o momento a partir do qual já é nítido, que era irreversível, levou 100 anos. Né? Agora não. Vai levar 4, 5, 6 no máximo. Não sei se chega a 6. Não sei se os Estados Unidos resistem 6 anos. É a história acontecendo ao vivo. Ao vivo. Se o Trump tivesse perdido, o fim seria mais rápido. O fim seria mais rápido para os Estados Unidos. Mais demorado para Israel e para a Europa. Porque os Estados Unidos estavam sob risco grave de guerra civil, em caso de vitória da Pudim de Pinga. Os republicanos estão muito afoitos. Agora, e esse é o ponto que eu acho da questão geopolítica mais importante, a vitória do Trump, se atrasa o fim dos Estados Unidos, adia o fim da Europa e de Israel também. Acho que isso é o mais relevante. Hoje acho que finalmente eu vou poder fazer live, né? Torcendo para a instalação tá tudo certo daqui a pouco. E aí nós vamos comentar sobre isso. Certinho? Até mais. Gente, a Mata Atlântica é muito bonita. Bom dia, Mestre Leider aqui falando. Eu quero comentar alguns pontos que eu falei en passant no primeiro vídeo, que eu postei hoje, mas gravei ontem, que tem a ver com a Europa. Do momento em que eu gravei o vídeo ontem, até ontem mesmo à noite, parece que o governo alemão desmoronou. O que era previsível, e isso tem tudo a ver com o que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos e com o que vai acontecer. Tem tudo a ver. Primeiro, é porque o governo alemão, por alguma razão obscura, parece ter acreditado que não dependia de aprovação popular nem política. Bastava ter o apoio do governo dos Estados Unidos. O Olaf Scholz impôs leis, medidas e ações que desagradavam profundamente uma parte grande do povo alemão. Ah, Leider, como é que você sabe disso? Gente, é só olhar o resultado das eleições estaduais. Todos os estados alemães que tiveram eleições, o SPD, né, o social-democrata do Olaf Scholz, tomou uma surra e o Partido Verde foi extinto. Em todas as eleições que houve. O Partido Verde foi virtualmente extinto e o SPD, né, do Olaf Scholz, tomou uma surra. Teve eleições que ele ficou em 5º lugar. Né? Então, era nítido o profundo descontentamento do povo alemão. Eles disfarçaram isso, não sei se também se auto-enganaram, argumentando que essas eleições haviam sido no leste e invocando o espantalho favorito dos liberais identitários, o fascismo. Então eles argumentaram que, né, o que aconteceu foi uma ascensão da extrema-direita, dos neofascistas, dos neonazis, desqualificando os eleitores na prática, né? Falando, não, a culpa não foi nossa, a culpa foi dos eleitores que votaram no espantalho favorito deles, né? A extrema-direita. Tudo que não concorda com liberais identitários é a extrema-direita. Tudo. Até coisas que não tem relação nenhuma com
com extrema-direita. Extrema-direita é uma posição política em favor do capital. E eles jogam a pauta moral. Anti-imigrante, anti-LGBT, anti-sei lá o que. Não, gente, isso são pautas de costumes. Não tem nada a ver com política, não. A extrema-direita espertamente se apropriou dessas pautas. E agora está colhendo o fruto do profundo desgaste do woke identitarismo, que foi um dos fatores que levaram à derrota, digamos, sejamos honestos, avassaladoras do pudim de pinga nos Estados Unidos. Certo? E os alemães resolveram brincar de democratas. Os alemães chegaram ao cúmulo de apoiar o sequestro de cidadãos libaneses pelo Estado de Israel, com a marinha deles. Não só envolvidos até o talo na altamente impopular guerra da Ucrânia, como também na ainda mais impopular guerra de Israel contra a humanidade, representada pelos palestinos. Então a Alemanha achou que, agradando o governo dos Estados Unidos, estava tudo certo, não precisava de apoio eleitoral, não. E aí o que aconteceu? A Kamala Harris, pudim de pinga, ela não foi derrotada, ela tomou uma surra. Certo? Um país altamente polarizado, 5 milhões de votos, uma diferença enorme. Ela reeditou Jimmy Carter. Certo? Ela tomou uma surra. Olha que dá acho que um cajado melhor. Deixa eu só ver aqui. Não, é esse aqui mesmo. Ela tomou uma surra eleitoral. E essa surra eleitoral teve consequências profundas e imediatas na política alemã. O FDP, é difícil ignorar a quinta série que habita em nós, saiu do governo, simplesmente saiu. Eu não vi o que aconteceu. Minha internet não dá para isso. Se formalmente o governo alemão foi dissolvido, ou se será, mas seja como for, já era. Certo? Então não tem mais aqui, não tem conversa. Acabou o governo alemão. Certo? Porque o governo alemão priorizou o Olaf Scholz desde o início as pautas dos Estados Unidos em detrimento da pauta dos alemães. Desindustrializou o país, empobreceu o país, submeteu o país a interesses estrangeiros, acabou com a indústria nacional, levou o desemprego para a estratosfera, trouxe fome, miséria e frio ao povo alemão. Tudo isso para agradar os Estados Unidos. Certo? Tudo isso para agradar os Estados Unidos. E eu acredito que ele achou que isso bastava, cara. Que loucura. Qual que é o nome? Ana Helena Baerbock, né? Do partido finado, Partido Verde. Ela chegou a declarar que pouco se importava a opinião dos alemães. O importante era combater a Rússia e a mudança climática. Eu não consigo nem ver a relação entre as duas coisas. Mas a loucura verdista ongueira dela, e a gente tem que tomar cuidado, porque temos aqui a fadinha da floresta, querendo fazer a mesma coisa no Brasil. Daqui a pouco ela está dizendo que entregar a Foz do Amazonas, o depósito de petróleo da Foz do Amazonas, é importante para combater a mudança climática e preservar a Amazônia. Então, gente, verde é verde. Vocês tomem cuidado. Porque o que a Ana Helena Baerbock fez com a Alemanha, vocês podem ter certeza, a fadinha da floresta, se não for detida, vai fazer contra o Brasil. Escrevam o que eu estou dizendo. Certo? Escrevam o que eu estou dizendo. Então, assim, o FDP saiu do governo e o governo desmoronou. Né? Não sei o que aconteceu depois disso, nas 12 horas que passaram entre esse momento e o momento que essa notícia foi tornada pública, mas o fato é que já era governo alemão. Creio que serão convocadas novas eleições, e aí a social-democracia vai ser varrida, e o Partido Verde vai ser extinto. E aí entra uma coisa interessante, que eu gostaria de comentar com vocês. O futuro das pautas identitárias, ou que é isso? Gente, basicamente nenhum, acabou. Nós chegamos a publicar um videozinho a esse respeito, mas
viramos uma página da história. Eles vão tentar resistir, disfarçar, disfarçando das evidências, negando as aparências, mas já era, gente. O identitarismo acabou. Para fins políticos, acabou. Toda a preparação sionista, Universidade de Colômbia, Universidade de Stanford, banqueiros bilionários, Partido Democrata, que foi feito ao longo de anos e teve sucesso por 4 décadas, politicamente eu já havia dito que morreu naquele episódio dantesco da abertura dos Jogos Olímpicos. Falou, gente, virou, acabou. Daqui para frente é só para trás, dito e feito. Certo? As pautas identitaristas foram fundamentais para a derrota da Kamala Harris. E não porque as pessoas fossem preconceituosas, não, a questão não é essa. A questão é que os pretos e as mulheres, e os pobres, sobretudo, trabalhadores, perceberam que essas pautas eram aquilo que a gente sempre disse que elas eram, diversionistas. Sabe, dividia a sociedade, cindia a sociedade e ajudava os ricos, os banqueiros, os bilionários, os proprietários de emissoras de TV e meios de comunicação. Só eles, certo? Só as atrizes de Hollywood, só os grandes artistas, né? Eles entenderam isso e simplesmente não levantaram a bunda do sofá para ir votar no pudim de pinga. O que explica a derrota avassaladora que ela teve. Certo? Essa foi a derrota. Você pode criar espantalhos, é o que eles normalmente fazem, né? Ah, o fascismo, ah, a extrema-direita, ah, não sei o que. Nós já explicamos, fizemos vídeo explicando. Trump não é fascista, ele só é mau caráter, vaidoso, mas ele não é fascista. Fascismo é outra coisa. Então, gente, enquanto movimento político, o identitarismo e o verdismo morreram. Claro, tomaram um golpe de morte, né? Mas até a queda ainda vai levar alguns anos, mas acabou. E a chance para a volta do retorno da luta de classe enquanto pauta principal da esquerda. Já tinha gente, eu conheço pessoas que estava dizendo para deixar de usar a expressão esquerda e direita e usar a expressão conservadora e progressista. Falei, gente, que loucura é essa? Abandonar a luta de classes pela pauta de costumes, que claramente é um caminho que leva à derrota. Tá aí os democratas para demonstrar isso. Tá aí as pessoas pretas, pobres, as mulheres trabalhadoras para demonstrar isso. Já tinha gente da esquerda defendendo o fim do termo esquerda, adoçando o termo progressista, que não tem a ver com postura política a respeito da luta de classes, mas com postura política a respeito da pauta de costumes, o que é um erro e uma bobagem sem tamanho. Os americanos, incrivelmente, inacreditavelmente, perceberam, não é o eleitorado mais inteligente do mundo, muito pelo contrário, né, coitados, eles foram burrificados por décadas, mas eles compreenderam o que a pseudo-esquerda namastê brasileira não entendeu até agora. Não é questão de fascismo, de extremo isso ou extremo aquilo. É questão que o identitarismo é diversionista. Não vai fazer nada pelos trabalhadores, nada pelas pessoas pobres. Pelo contrário, vai trabalhar para os bilionários, para os interesses deles. E aí os americanos falaram, por isso nós não nos levantamos. E aí a Kamala Harris tomou a surra que tomou, né? O Partido Democrata foi... eu nem sei o adjetivo, certo? Mas foi chacoalhado. Foi chacoalhado. Com a derrota de proporções épicas. Porque os democratas, muitos deles, principalmente jovens que viram o apoio do pudim de pinga a Israel, e trabalhadores que viram que a pauta de costumes de modo algum os beneficiaria, não se levantaram. E aí os democratas perderam. Inclusive, basicamente, em todos os estados-chave.
certo? Todos os estados-chave. Só levaram os lugares que sempre leva. A costa leste e a costa oeste. A hinterland americana, os Estados Unidos profundos votaram nos republicanos. E goste-se ou não, diferente do pudim de pinga, o Trump tem ideias. Nós, inclusive, vamos falar sobre isso, certo? As ideias do Trump. Eu não estou dizendo que elas são boas, nem que elas são ruins. Estou dizendo que é nítido que ele tem ideias. E que ele aprendeu em relação ao primeiro mandato dele. Certo? Então, eu acredito que nós, sem dúvida, estamos vivendo